E se seu dia tivesse 1 hora a mais? Ou melhor, se seu dia tivesse 10 horas a mais do que você já tem? O que é que você faria com esse tempo? Você dedicaria mais tempo para você mesmo? Você dedicaria mais tempo com aquelas pessoas próximas a você? Sua esposa, namorada, seus filhos, seus amigos, parentes? Você dedicaria mais tempo para o seu trabalho, para você crescer profissionalmente, seja na tua empresa, seja na empresa que você trabalha? Olha só, geralmente nós buscamos ter mais tempo e a gente sempre reclama do tempo que a gente tem. Porém, segundo a meditação de Sêneca que a gente vai ver hoje do seu livro Brevidade da Vida, a gente vai perceber que o ponto de fato não é o tempo que nós temos disponíveis, mas o que nós fazemos com ele. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui da nossa série O Ano Estoico, onde eu, Daniel Franco, compartilho com você princípios estoicos com base nos maiores filósofos que já existiram na face da Terra, para que você possa, com essa metodologia, se tornar homem provedor, se tornar homem cada vez mais sábio e tome melhores decisões para a sua vida, para que beneficie não só você, mas também as pessoas à sua volta. E na meditação de hoje, eu vou aprofundar especificamente nesse aspecto da vida como um todo. Como a gente utiliza a vida. E olha só o que é que Seneca traz logo no início aqui da sua meditação de hoje. A vida que recebemos não é curta, nós que a desperdiçamos como uma grande riqueza que é gasta de forma negligente no momento ou que chega às mãos de um mau proprietário. E esta mesma riqueza, embora limitada, se for confiada a um bom guardião, aumenta com o tempo. Da mesma forma é a vida, disposta de tempo o suficiente para aquele que a coordena corretamente. Olha só, eu dividi ela em algumas etapas para ficar mais fácil aqui a nossa conversa, tá? E o primeiro ponto, guerreiro, eu quero que você entenda aqui, é a frase: a vida que recebemos não é curta, nós que a desperdiçamos. Cara, isso aqui é magnífico, principalmente no momento de hoje que nós vivemos, porque hoje tudo é muito acelerado. O que antes a gente precisava de, sei lá, um dia para poder fazer, a gente precisa fazer em meio dia ou até menos disso. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, agora com o boom da IA, principalmente, para nós utilizarmos, o que aconteceu? Tudo ficou muito mais rápido. Então, o que antes você demorava para fazer uma análise, por exemplo, de um determinado conteúdo, uma análise dentro da tua empresa de alguns dados, você pode aplicar isso na IA e aquilo que levava 3, 4, 5 horas, você faz em 10 minutos. Ou seja, então as coisas estão muito mais aceleradas. Hoje você precisa produzir muito mais em menos tempo. Só que o grande lance é, a gente percebe isso, mas por mais que ferramentas que acelerem o nosso tempo, ou seja, aumente a nossa produtividade, a gente continua reclamando que nós temos tempo. E o que que Senegal está trazendo aqui nessa meditação? Cara, não é o tempo que você tem disponível, é como você utiliza ele. E olha só, assim como o dinheiro que ele precisa ser administrado da melhor forma para que ele cresça na sua vida, para que você prospere cada vez mais, o teu tempo também. E muitas vezes a gente foca muito mais como a gente está administrando o nosso dinheiro do que o nosso tempo. E deixa eu te falar, aquela velha frase que é muito comum no dia de hoje, né? Que é, tempo é dinheiro. Ou seja, cara, você está dando ferramentas que te dão mais tempo, teoricamente, só que você foca muito mais no dinheiro que você tem. Perceba, quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser a tua habilidade, a tua capacidade de produzir mais dinheiro. Melhor vai ser a sua capacidade, inclusive, de ter uma qualidade de vida melhor. E aí entra o ponto. O problema não é o tempo que você tem, mas como você administra esse tempo. E eu gosto muito de um livro, cara, esse livro é extraordinário, que eu li, Mais Tempo, Mais Dinheiro. É a junção de dois grandes pensadores, vamos dizer assim, brasileiros, que é o Gustavo Cerbasi, na parte de finanças, cara, eu gosto muito da metodologia dele, e do Christian Barbosa, que ele fala sobre gestão de tempo. E os dois conversam ali entre si, e nesse livro eles relatam que, cara, não é sobre tempo, não é sobre dinheiro, é sobre como você vai gerir a tua vida, porque tempo e dinheiro se resume a sua vida de fato. O dinheiro para que você possa usufruir o melhor, ter a melhor experiência aqui, e o tempo para que você possa viver essa experiência de fato. Percebe que tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm tempo e por isso não fazem nada com o dinheiro que têm, ou utilizam de forma errada. E muitas pessoas que têm tempo, mas não têm dinheiro. E aí se limita e queria, talvez seja você esse caso, e gostaria de fazer uma viagem e etc., né, mas não tem o dinheiro ali para fazer aquela viagem ou para comprar determinadas coisas que ele gostaria ali para a vida dele. Então é equilíbrio entre tempo e dinheiro. Então, mais uma vez, o problema não é o recurso que você tem, mas como você administra esse recurso. E percebe que a forma como você administra o teu dinheiro, a forma como você administra a tua vida, é a forma como você vai administrar qualquer outra coisa. E esses são os dois maiores recursos que você tem. Cara, por quê? Porque, primeiro, o tempo ele não volta, tá? O dinheiro, e eu coloco ele em primeiro lugar, o tempo ele não volta. Uma experiência que você deixou de viver com a sua família ou com você mesmo, uma viagem que você não fez, talvez você nunca mais possa fazer aquilo. Eu tô querendo ser mais dramático aqui mesmo, tá? Pra que você chacoalhe e você fala assim, cara, realmente, eu deixei de viver experiências com minha família, com meus amigos ou comigo mesmo, porque em algum momento eu escolhi uma outra coisa. E aí é sobre consequência, como a gente fala, cara, 50% está no seu domínio, segundo o estoicismo, Marco Aurélio principalmente traz muito isso, e 50% está na mão do universo, de Deus, do Criador, ou seja lá o nome que você traz,
para essa força, para essa entidade, enfim. Qual é o grande lance aqui? Os 50% da sua decisão é o que vai contar de fato, os outros 50 não. E nesse momento que você decide dedicar o teu tempo para uma determinada função, ou mesmo que você decide utilizar o teu tempo para assistir vídeos em redes sociais, TikTok, Reels do Instagram, shorts aqui no YouTube, para que você possa viver uma experiência ali de conforto, de lazer, ou mesmo de sentir prazer ali naquele momento, cara, deixa eu falar, você está jogando seu tempo fora. E a maior parte do nosso tempo dispersado não é no trabalho, não é em circunstâncias que a gente vive na nossa vida. Hoje é muito através da tecnologia. Então perceba, você controlar isso, assumir esse domínio é extremamente importante. Só que esse domínio só vem através do teu domínio pessoal, ou seja, do domínio das tuas emoções. Você precisa entender que aquele gatilho foi ativado. Este é o primeiro passo. Compreender o que eu estou fazendo neste momento. Como eu vou dominar essa emoção do que eu preciso. Porque olha só, se você busca um conforto no seu dia a dia, através de um celular ou de qualquer outra ferramenta, certo? Em busca de fugir do que você está fazendo, é um sinal de que precisa ser resolvido algo dentro de você. Não é normal uma pessoa que gosta de fazer o que está fazendo, que gosta do trabalho que tem, que gosta de estar com as pessoas que está, que convive, ficar o tempo todo no celular, compreende? Isso tem alguma coisa que precisa ser analisada. E talvez você precise se atentar a isso. É comum hoje as pessoas falarem que, cara, o que, que tem? Eu só estou dando uma atualizada aqui, só estou vendo o que está acontecendo no mundo, só estou me atualizando. Tá, mas você se atualiza o tempo todo? Não há necessidade disso. E você deixa de viver a vida. Ou seja, o ponto não é o tempo, é como você utiliza o seu tempo disponível. Então, Sêneca, quando ele traz essa informação, cara, quando eu li aqui, me remeteu muito, inclusive, a uma forma da minha própria vida, como eu tenho levado. E eu percebi que, cara, eu tenho tempo suficiente para fazer tudo que eu posso fazer. Inclusive, quando eu percebi isso e eu comecei a administrar melhor o meu tempo, a olhar para ele, e olha que eu já tinha estudado diversos livros, já tinha feito curso na área, já tinha analisado, feito planilhas, e validado várias estruturas, vira e mexe eu sentia o tempo escorrer pelas minhas mãos, ele ir embora. E eu comecei a refletir, cara, eu preciso construir uma estrutura para mim. E a partir daí eu comecei a ter o mesmo tempo, inclusive até menos se a gente for utilizar, tá? No sentido de disponibilidade para o trabalho, para a empresa, porque minha filha nasceu e ela precisa de uma dedicação minha, querendo ou não. Só que ao mesmo tempo eu comecei a faturar mais, eu comecei a crescer minha empresa mesmo com menos tempo. Eu falei assim, cara, olha só, por muito tempo eu tinha tempo disponível e minha empresa não crescia tanto, eu gostaria que ela crescesse. E hoje minha empresa está crescendo mais do que eu imaginaria que cresceria e eu tenho menos tempo disponível. Ou seja, é sobre como você utiliza. E é sobre limpar isso. Ou seja, passar por um processo de detox. Um detox não só do seu tempo, do que você está aplicando ele, mas principalmente o detox da tua dopamina. Dopamina é um neurotransmissor e dentro do teu corpo ele te mantém preso numa situação ali que é extremamente recompensatória, vamos dizer assim, mas na verdade não necessariamente ela está te recompensando. O objetivo dela é te manter vivo, por exemplo. Mas vamos lá, faz sentido para você que se você passa 30 minutos, uma hora corridas, tá? Várias vezes ao longo do dia, assistindo reels no seu Instagram, isso não tem nenhum proveito para tua vida? Mas você tem uma sensação de prazer enorme. E quando você termina de utilizar isso, meia hora, uma hora depois, você fica perdido. Você fala assim, cara, eu tô em Nárnia. Que porra foi que aconteceu aqui? Porque eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Você olha para o computador, você olha para o lugar onde você está trabalhando e fala assim, onde é que eu tô? O que é que eu estou fazendo? Tudo isso é perda de tempo. É um tempo desperdiçado de uma forma que não vai voltar nunca mais. Cara, quantos reels você assistiu, quantos shorts você assistiu, quanto tempo você assistiu vendo baboseiras, vendo besteira na internet. E eu não estou me tirando dessa situação não, tá? Isso tem diminuído, obviamente, mas ainda assim é comum eu entrar ali no Instagram e mesmo sem intenção daquilo, aparece um vídeo, sabe como vem aquela inteligência? Aparece um vídeo assim, cara, que engraçado. Aí você dá uma risadinha, aí você, do nada, outro vídeo, outro vídeo. Quando eu vejo, caramba, 10 minutos eu perdi vendo essa porcaria aqui. Eu largo meu celular na hora, eu volto a trabalhar. Ou seja, você precisa estar atento a isso no seu dia a dia. Mas você eliminar isso talvez não seja legal. Então, o que é que você pode fazer aqui que eu te direciono é dedica um momento para você assistir, bote um time quando você começar a assistir. Cara, eu vou passar 10 minutos aqui, vai, vou entrar no Instagram, botar um time. Bota ali 10 minutos, você entra, acessa. Quando ele tocar, você sai. Beleza. Obviamente você vai trabalhar isso. Eu, inclusive, no meu aparelho, eu comecei a definir um tempo para que ele possa ficar aberto. E olha que eu trabalho com rede social, tá? Só que eu percebi que o tempo que eu passava na rede social era muito mais para entretenimento do que para trabalho. E eu criei outras formas de utilizar o meu trabalho na rede social sem estar na rede social, sabe? Não ser usuário, consumidor da rede, mas sim ser uma pessoa que utiliza isso como trabalho. E eu comecei a colocar um time. Então, no meu dia, eu posso acessar, eu não lembro hoje exatamente como tá, se é entre 30 minutos a uma hora do Instagram. Do YouTube, é a mesma coisa, entre 30 minutos e uma hora. Porque possa ser que um dia eu vou extrapolar esse tempo, mas com o time ele vai fechar e ele literalmente bloqueia o aplicativo. Eu não consigo mais acessar.
Se eu precisar ver alguma mensagem, alguma coisa, cara, lascou, por ali eu não vou. Eu posso entrar por uma outra ferramenta, que seja uma ferramenta específica para ver direct, comentários, etc., parte do painel de administração, mas não a parte que seja ali para, de fato, entretenimento. E eu recomendo que você faça isso, guerreiro. Por quê? Cara, você está desperdiçando seu tempo com besteira. E você poderia estar produzindo muito mais, você poderia estar crescendo muito mais do que você vem crescendo hoje. E aí, continuando o que Sêneca traz na meditação de hoje, o que é que ele fala? Com uma grande riqueza que é gasta. Ah, não, peraí, vamos voltar aqui. Eu anotei aqui 3 pontos. Não é só celular, não, tá? Existem outros 2 fatores que também fazem a gente perder e gastar o nosso tempo de vida, vamos dizer assim, de uma forma errada. A primeira delas que eu quero trazer para você é o celular, né? Como já trouxe sim, e isso vem crescendo cada vez mais, e a gente precisa ficar muito atento. A segunda dela é pessoas. São as pessoas que a gente tem à nossa volta. Cara, quantas vezes você não atende uma ligação daquele seu amigo, que ele começa a encher o teu ouvido de situações da vida dele, você acaba perdendo ali 10, 15, 20, 30 minutos. Uma hora até você só queria falar uma coisa bem pequena, bem rápida. Quantas vezes você liga para o seu pai, sua mãe, para tua esposa, para um familiar seu, você quer falar o pontual direto e acaba passando 30 minutos ali. Tudo isso são tempos. E para que você faça um processo de otimização dessa área específica das pessoas, é necessário que você aprenda a habilidade de dizer não. Cara, ó, deixa eu te falar. Muito bom, a gente já conversou aqui, depois a gente continua, tá? Não, mas eu quero falar assim, cara, infelizmente agora eu não posso porque eu estou no trabalho, ou eu estou com minha esposa, eu estou com meus filhos, eu estou com minha namorada, eu estou fazendo, eu vou treinar, eu vou fazer qualquer coisa, mas neste momento eu não tenho tempo para a conversa. Tudo bem, tudo bem. No início, as pessoas elas podem soar como, elas podem receber isso como algo negativo. Por quê? Cara, ele sempre conversou comigo, passou horas, ele tá muito metido. Cara, ele não quer me dar mais atenção, mas ele tá. Antes de você ter que poder dar atenção aos outros, você tem que dar atenção a si mesmo. Porque chega um momento que a conta não fecha e você vai passar a se cobrar por esse tempo. Cara, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu me dedico, eu me entrego às pessoas, as pessoas valorizam. Exatamente. No início, assim. O nome disso, além do dizer não, vamos trazer uma forma mais técnica, mais específica, é impor limites. Você precisa impor, estabelecer de forma muito bem clara esses limites para os outros, que podem aceitar ou não. Tudo bem, isso faz parte deles. O que você tem controle é, como o estoicismo ele traz, impor limites. Cara, isso para mim, no momento, não é viável. Isso para mim, neste momento, é viável. Ó, se você tem interesse em continuar essa conversa, a gente pode marcar na sexta-feira, e sexta-feira eu tenho um horário ali. Você consegue? Consigo. Ótimo, sexta-feira a gente conversa sobre isso. Esse é o ponto. A gente acaba perdendo muito tempo com besteira. Um terceiro elemento aqui que eu quero trazer para você é o tempo dedicado a traumas, às feridas, às ruminações, ou seja, quantas vezes você tem uma situação específica no seu dia, às vezes uma situação específica na sua semana, e você passa a semana toda, o dia todo, cara, aquele período todo ali pensando somente nessa situação. E você fica ruminando aquilo. Cara, você viu como minha esposa respondeu? Você viu como minha namorada me falou comigo? Não, absurdo, eu não posso aceitar mais isso, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que ver isso, eu tenho que não sei o quê. Aí passa 30 minutos de novo. Cara, não é possível, eu não acredito que ela falou assim comigo. E aí você fica, velho, a semana toda aquela situação, não resolve o problema, e ainda por cima aumenta seu estresse, aumenta seu cortisol, que não era necessário nessa situação especificamente, e acaba produzindo menos, demandando tempo e tendo uma dispersão enorme de energia. O que eu recomendo aqui para você, tá? É uma ferramenta que eu aplico diariamente na minha vida e me trouxe resultados extraordinários. E eu gostaria que você fizesse isso, porque, cara, faz uma diferença grande. Essas situações elas vão acontecer. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo do Marco Aurélio que ele cita isso. Todo dia, quando acordar, você olha no espelho e fala: eu vou encontrar com uma pessoa chata, eu vou encontrar com uma pessoa desonesta, eu vou encontrar com uma pessoa que é injusta, eu vou encontrar com uma pessoa que é não sei o quê. E você lista as pessoas, tá? Que você vai encontrar, para que você se preparar, porque essa pessoa vai aparecer. Alguma situação vai acontecer no seu dia, é muito provável. O ponto é, não é a situação que aconteceu, é como você vai lidar com essa situação, Guilherme. E aí vem um ponto. Quando a situação acontecer, ou mesmo no seu dia, seja ali exatamente quando aconteceu, ou no dia seguinte, eu hoje utilizo no dia seguinte, tá? Você vai escrever isso, você vai colocar para fora tudo aquilo que você tem que colocar. Porque o grande lance é, quando um pensamento vem, você acaba não tirando esse pensamento da tua mente e ele fica ali rondando, aquela vozinha fica rondando. Você precisa tirar ela dali o quanto antes. Cara, aconteceu a situação na hora, pega seu celular, pega um caderno, anota. Cara, aconteceu isso aqui, que merda, eu não queria. Cara, isso me fez muito mal, eu tô me sentindo assim, tô com raiva, tô puto, xinga. Meu irmão, faça o que você quiser nessa nota, nesse diário seu. E aí é o que eu chamo diário estoico, diário estoico terapêutico. Por quê? Porque você começa a entender o que está acontecendo, você começa a olhar para aquela situação, inclusive analisar. Cara, eu acho que eu tô extrapolando nessa situação. Ou mesmo assim, cara, não, realmente, é uma situação que acontece de forma repetida, eu não quero mais viver dessa forma. O que é que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Ou para que eu reaja de uma forma diferente? Melhor ainda, para que eu nem reaja, para que eu saiba me posicionar quando isso acontecer. Esse é o grande ponto. O diário histórico terapêutico ele vai te ajudar nesse sentido, para que você não fique com aqueles pensamentos na sua cabeça a semana toda.
Cara, isso é muito semelhante a quando você vai no jornal, né, acontece uma tragédia e às vezes você passa um mês todo falando a mesma tragédia. Não sei quem desapareceu, aí ele passa ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sai uma atualização, o cara pega, conta a história toda do caso que surgiu, e aí ele começa a remunar, aí ele traz: "Não, e agora a atualização é que aquele pessoa que era suspeita não é mais suspeita". Só que era 1 minuto, mas ele passou 1 hora falando sobre essa reportagem. No dia seguinte, a mesma coisa, mas outra a mesma coisa, um mês todo para ele te falar a mesma coisa. Cara, não fique nessa vibração não. Pega o que aconteceu, escreve quanto antes e passa adiante, siga a tua vida. E aí continuando, de fato agora, o que é que ele fala? Como uma grande riqueza que é gasta de forma negligente no momento em que chega às mãos de um mau proprietário. E aqui eu quero trazer para você, provavelmente vai conectar mais com a parábola dos talentos que a gente encontra na Bíblia. Na parábola dos talentos, um rei, ele vai viajar e basicamente o que é que ele faz? Ele fala assim: "Meus súditos, olha só, eu estou viajando e eu tenho um dinheiro aqui, só que eu não quero que esse dinheiro fique parado. Eu vou chegar para você, súdito número um, eu vou lhe dar 5 moedas de ouro. 5 talentos, no caso, né? Que era a moeda daquele período. Número 2, eu vou trazer você aqui e eu vou te dar para você 3 talentos. Número 3, vem aqui, eu vou lhe dar 1 talento. Cara, multipliquem os seus talentos. Tudo que eu lhe dei, multiplique. Faça o melhor com esse dinheiro. Beleza, beleza. O rei vai embora, as pessoas fazem o que tem que fazer e retornam. Quando ele retorna, ele chama os 3 súditos. Súdito 1, e aí, como é que foi? Você fez o quê com os talentos que eu lhe dei, etc. O súdito 1 vai responder: Senhor, muito obrigado pela confiança, que você me deu esse talento aqui. Cara, inclusive eu investi, eu comprei, eu fiz aquilo, e etc, etc. E ó, eu consegui dobrar os talentos que o senhor me deu. Ao invés de 5, eu tenho 10. Toma aquele. Opa, que súdito maravilhoso. Você é extraordinário, irmão. Inclusive, olha só, vou dividir com você esse lucro, tá? Toma aqui 2 talentos. Beleza. Segundo súdito, e aí, súdito doido, o que é que você fez com os 3 talentos que eu lhe dei? Senhor, então, assim como o meu parceiro aqui, eu peguei esses talentos, eu multipliquei, eu fui lá, eu investi, eu apliquei, eu utilizei, eu aluguei um negócio, comprei, vendi e tudo mais. E olha assim, dobrei também os talentos do senhor. Ao invés de 3, agora eu tenho 6. Súdito maravilhoso. Me dá aqui esses talentos e eu vou compartilhar com você o lucro dele. Beleza, beleza. Súdito número 3, o que é que você fez? Senhor, então, como eu sei que o senhor é muito rigoroso, eu não queria sofrer nenhuma penalidade caso eu perdesse o dinheiro que o senhor me deu, né, o talento que o senhor me deu, eu guardei este talento. E está aqui exatamente com o talento que o senhor me deu. Então o senhor pode usar ele da melhor forma. O que é que o rei fala para o súdito? Seu súdito, horrível. Cara, você é muito ruim. Cara, você é um péssimo súdito. Inclusive, deixa eu te falar, eu só não vou lhe matar porque eu sou um cara com compaixão, porque você fez a pior coisa que você podia fazer. Era para você ter aplicado. Irmão, inclusive, olha só, você vai pegar o seu dinheiro, você vai dar para os outros, etc. Agora você vai fazer. Cara, ele começa a esculhambar o súdito. Por quê? Qual é o grande lance aqui que ele fala? Velho, você precisa utilizar tudo que você tem disponível para otimizar aquilo. Porque ao final da tua vida, e isso é muito importante que eu vou lhe trazer, tá? As pessoas quando chegam, e cientificamente comprovado, as pessoas quando chegam no final da vida, elas se lamentam mais pelo que elas não fizeram, pelo que elas deixaram de fazer, do que pelo aquilo que elas fizeram. A lamentação é sobre isso. Cara, olha só, eu deixei de pedir desculpas. Cara, eu não viajei quando eu poderia. Cara, eu não investi o dinheiro naquele negócio. Mesmo que eu fosse quebrar a cara, mas eu teria feito. Esse é o lance. E aqui tem uma metáfora que a gente utiliza, né, uma comparação, que é basicamente o quê? Uma analogia, que é basicamente o quê? O talento, naquela época, era o dinheiro, mas a gente associa muito a talento a, de fato, habilidade. E você, como um bom proprietário, vamos dizer assim, você tem que multiplicar os seus talentos. Pegar aquilo que você tem, aplicar ele da melhor forma para que ele ajude outras pessoas, a sua comunidade. Isso, inclusive, é um princípio estoico. Marco Aurélio fala muito sobre isso. O ser humano, a natureza do ser humano é viver em comunidade, ajudar o teu próximo. Então, hoje a gente vive numa sociedade onde eu busco o meu crescimento, eu não quero saber o que acontece com os outros. Eu busco o meu crescimento e se ajudar os outros, beleza. Se não, pouco importa. O importante é eu crescer. Isso está errado. É o crescimento mútuo. Por mais que eu erre. E aí vem um ponto, você só vai acertar quando você passar por situações que gerem erro, que gerem desconforto em você. Então, um livro, ele está até guardado ali, que é o livro chamado O Poder do Fracasso. Esse livro é extraordinário. Ele mostra o quanto a habilidade é aprimorada a partir dos fracassos. A gente não deve fugir do fracasso. A gente vive numa sociedade hoje que foca muito no quê, guerreiro? Pô, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Não, eu vi todo mundo que cria um negócio, o negócio cresce ano após ano, não sei quantos mil por cento, e não sei o quê, mas eu não tenho esse conhecimento, eu vou começar um negócio, posso quebrar, etc. Cara, a maioria das empresas quebram. Só que deixa eu te falar, eu já quebrei uma empresa. Eu já quebrei uma empresa. Na verdade, não chegou a quebrar especificamente, mas a empresa não chegou a dar lucro como gostaria. Um sócio saiu, o outro sócio saiu, eu continuei, segurei, não dava para mim, fechei a empresa. Então, tudo bem, sabe o que eu fiz depois? Eu continuei trabalhando, já estava trabalhando, criei uma nova empresa. E aí depois eu criei uma outra empresa. Hoje estou criando outra empresa.
Cara, todos vão dar certo? Eu não sei, talvez não, entende? Mas eu tô fazendo porque, cara, veio uma ideia, eu quero colocar em prática, porque eu sinto aquilo. É só na prática, de fato, na vivência no seu dia a dia que você vai saber se aquilo tá certo ou não. Enquanto você continuar guardando os seus talentos, guardando os teus conhecimentos, guardando as suas habilidades, guardando o seu dinheiro, e aí tem um ponto especial sobre isso aqui, você não vai continuar crescendo, você não vai conseguir crescer. Você precisa aplicar isso, nem que você se frustre, porque é a partir da frustração, e aí eu vou trazer uma parte mais científica sobre isso, tá? Quando eu estudei nutrição, que a gente busca muito somente os casos positivos. Mas deixa eu te falar, o negativo é o que vai fazer você crescer. O negativo ele também é um resultado de quê? Fazer isso dessa forma gera este resultado. E eu não quero esse resultado. Ou seja, eu não vou fazer mais isso. Ou eu vou fazer isso de uma forma diferente. Onde foi que eu errei? O grande ponto é, a gente quer fazer as coisas, mas a gente não quer analisar e otimizar. Eu preciso analisar o que eu fiz e otimizar aquilo. E a sua vida é assim, cara, para você crescer, você vai passar por isso. Até você achar o ponto certo daquilo que vai destravar a sua vida, aquilo que vai te levar para um outro universo, para outra realidade, você vai precisar passar por desafios. Você vai viver fracassos. Deixa eu te falar, busque por fracassos. Quanto antes você errar, melhor. Quanto antes você quebrar a tua cara dentro de um negócio, dentro de um relacionamento, vamos dizer assim, melhor. Porque você vai aprender com isso. Agora, se você faz algo, gera um fracasso ali, você chora, e você foge, e você corre, e eu não vou fazer mais isso, cara, você está na imaturidade emocional. O homem ele não pode ser imaturo, o homem ele deve ser maduro até porque ele é a provisão da tua casa. Eu não sei se hoje você está casado, se você tem filho, se você não tem, não sei qual é a situação. Estou sendo bem sério com você. É bem provável que você esteja em um relacionamento hoje. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: cara, eu preciso ser a provisão da minha família. E para isso eu vou ter que correr alguns riscos. Porque no trabalho que você está, ele vai ter um teto. Na empresa que você tem, ela tem um teto. Para que você romper esse teto, você vai sair da sua zona de conforto. E para sair da zona de conforto, vai gerar estresse, vai gerar dor, vai gerar frustração, vai gerar arrependimentos, mas te falar, não deixe de fazer, você deve avançar. E isso é o que bom proprietário de um bem faz. E você é o teu maior bem, irmão. Deixa eu te falar, tudo pode acabar na tua vida. Tudo fora de você pode ir embora. Você não controla nada disso. Você não controla a esposa, namorada. Amanhã pode dar um surto nela, ela ir embora. Cara, por quê? Não sei. Não tem explicação pra isso. Amanhã teu chefe pode olhar pra você e falar assim, cara, eu não gosto mais de você. Vai embora. Eu achei outra pessoa. Eu coloquei um IA aqui no seu lugar. Vai embora. O que é que você pode fazer? A única coisa que pertence a você é você mesmo. Seus conhecimentos, suas habilidades, seus talentos. É isso que você deve focar. Como eu posso aprimorar? Cara, não fica na tua zona de conforto. Avança, velho. Busca sempre o crescimento. E aí, continuando, o que Sêneca traz, ele complementa essa frase que a gente estava falando. E esta mesma riqueza, embora limitada, olha só, se for confiada a um bom guardião, aumenta com o tempo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Essa a riqueza que ele está trazendo aqui, especificamente é tempo, tá? O tempo ele é limitado para mim e para você. O dia ele tem 24 horas para mim e para você. Para Flávio Augusto, estava assistindo um vídeo dele agora, o vídeo de como é? Um bilionário e 30 funcionários, um negócio assim. Que é análise. Eu acabei de assistir esse vídeo. Cara, o tempo que eu tenho é o tempo que o Flávio Augusto tem, é o tempo que você tem, é o tempo que Zezinho, que mora embaixo da ponte, tem. Cara, todo mundo tem o mesmo tempo. Como você utiliza esse tempo? Isto é o ponto. O quanto você está disposto o comprometido a investir o seu tempo para que algo dê certo. E aí vem o principal. Cara, esse princípio aqui é extraordinário. A consistência. O que vai mudar a tua vida é a consistência. Não é o que você faz, é por quanto tempo você faz otimizando o que você está fazendo. Consistência é o segredo, disciplina é o segredo. Só que as pessoas não querem isso, guerreiro. Se você está assistindo isso, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção. Para de buscar atalho, para de buscar esse negócio de eu vou entrar aqui e eu vou essa oportunidade de negócio e eu vou ficar milionário em um ano. Cara, esquece isso. Coloca um plano para daqui a 5, 10 anos. Inclusive, saiu um vídeo agora do Mister Beats, né, que é o maior youtuber do mundo, né, número um. Cara, o cara fatura milhões somente com um dos canais dele no YouTube. Imagina os outros canais ali. É possível você ter acesso a quanto mais ou menos ele fatura. E, cara, ele é o número um. Há 10 anos atrás, ele gravou um vídeo para ele mesmo. Hoje, né, e acabou de ser liberado esse vídeo, onde ele fala assim, cara, daqui a 10 anos, olha só, eu espero estar trabalhando no YouTube, cara, eu peço para ser milionário, ser milhões de inscritos, não sei o que, etc. Ele visualizou o futuro dele e ele fez o que precisava fazer. E essa é uma habilidade da neurociência. Na neurociência e na inteligência emocional, unindo os dois aqui, o que é que se faz? O processo de visualização, você trabalha a tua mente, certo? O teu sábio interno, a tua consciência, para quê? Para que você faça aquilo que precisa fazer. Toda vez que você sai da rota, ela te puxa de volta. Só que você precisa estar conectado isso quanto mais vezes melhor. Obviamente que não é a todo momento. Uma vez no dia, conecta, vai, visualiza, moral dos sonhos. Não é besteira, não é flu-flu de espiritualidade, tchuk, não, irmão. Aquilo ali é sério, é real. Pega aquela parada, né, que foi muito, foi disseminada muito forte por conta do Segredo, né, aquele livro, mas ali numa perspectiva, se eu posso trazer assim, mais
espiritual, enfim, holística, não sei. Mas o ponto aqui é uma ferramenta que a neurociência, ela utiliza como base, e a inteligência emocional também. E aí você visualiza que, cara, as coisas que você busca, coisas não só físicas, tá? Não só bens materiais, pelo amor de Deus. Um relacionamento que você busca, um momento, uma qualidade de vida, uma saúde, tudo que você está buscando, você coloca lá. Diariamente eu assisto, pelo menos uma vez. O recomendado são duas. Uma pela manhã e uma à noite. Uma logo acordar, antes de fazer nada. Uma antes de dormir. Vai fechar o olhinho, bebê. Pega o seu celularzinho, de preferência vídeo, mas pode ser fotos também, enfim. Você pega o seu celular e fala assim: peraí, amor, já vou dormir, tá? Aí você olha ali, ó, 5 minutinhos, o vídeo, cara, massa, fecha os olhos, visualiza a solução de um problema ou de algo, o próximo passo que você precisa fazer. As maiores ideias que eu tive recente vieram através disso. Grandes ideias, eu comecei a refletir minha vida. Grandes coisas que eu queria, eu visualizei. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia de nutrição, eu sabia que queria trabalhar com nutrição esportiva, eu sabia que existia o melhor estágio na minha região, inclusive era a maior empresa da América Latina de suplemento alimentar. Eu falei assim: eu vou estagiar nessa loja, não importa, eu vou entrar lá. Quando chegou no período do quinto semestre, quando abre as inscrições, eu fui selecionado. Eu entrei, irmão, eu dei o meu melhor naquela parada. Eu já tinha a visualização daquilo. E eu fui lá e fiz. Esse é o ponto que você precisa ter. Às vezes você não sabe nem para que direção você quer ir. E aí você reclama da vida que você tem, mas o que é que você quer de fato da tua vida? Percebe? Uma coisa é reclamar do que eu tenho. Outra coisa é eu falar assim: "Cara, eu quero isso", sabe. Uma coisa é você reclamar do que você não tem, outra coisa é: "Irmão, eu quero isso". Quando você direciona o teu cérebro, a tua mente, o teu corpo para algo, ele vai buscar isso. Este é o grande ponto. Direcione a tua intenção. Por isso que ele fala aqui sobre o proprietário. Proprietário, empreendedor, não necessariamente de um negócio, mas da vida principalmente, é aquele que sabe o que quer, que busca, e ele vai achar uma forma de conquistar aquilo. Percebe? Achar uma forma de conquistar. Não é desistir porque apresentou o desafio. É buscar superar, aprender com o desafio para se tornar melhor, maior e conquistar aquilo que ele deseja. E aí, continuando, o Sêneca ele traz, da mesma forma é a vida, disposta de tempo suficiente para que aquele que a coordena corretamente. Ou seja, fechando aqui o que a gente está falando, o grande lance não é o tempo que você tem disponível para sua vida, é como você administra ele. A sua vida, o teu dinheiro, o teu negócio, o teu relacionamento com a sua esposa, namorada, o relacionamento com seus filhos, com seus amigos, familiares, etc. A forma que você administra, que você gera a sua vida, é o que vai diferenciar ela da vida dos outros. Se você mantém, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como Zé Pagodinho canta, irmão, vai ser qualquer caminho, sabe? Vai ser qualquer coisa. Você não pode reclamar por isso. Mas se você sabe o que você quer e você direciona a tua energia, dedica foco, atividade, disciplina, coerência com aquilo que você está fazendo, cara, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, eu não posso dizer quando, mas eu posso dizer que, irmão, vai avançar. Uma hora você vai chegar lá. E esse é o grande ponto, tá? Qual é a projeção que eu trago para você? Média de 5 a 10 anos. Projete para 5 a 10 anos, faça o que precisa ser feito, que eu tenho certeza que sua vida vai transformar em direção a esse resultado que você quer. E eu recomendo agora para você o quê? Clica aqui no vídeo que eu vou colocar disponível para que você possa assistir, para que você aprenda como deixar de ser escravo das suas emoções. É bem provável que você não consiga avançar, porque ainda você está carregando coisas do passado que não deveria mais. Fechado? A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo às 8 horas. Grande abraço, guerreiro.